você está rindo, você está sorrindo hoje, meu caro ouvinte, meu caro telespectador, meu caro patriota, você está com esse sorriso no rosto? Está difícil parar de sorrir? Isso porque hoje os Estados Unidos anunciaram, finalmente, depois de muito tic-tac do Paulo Figueiredo, do Marco Rubio, do não sei mais quem, os Estados Unidos finalmente anunciaram medidas de cancelamento de visto e proibição de entrada nos Estados Unidos a autoridades de outros países que censurem cidadãos americanos. E boa parte dessa medida é focada no Brasil por conta de casos como o meu, Flávia Magalhães e outro, e nós vamos falar absolutamente tudo sobre isso hoje. Mas não é só isso. Não é só isso. Se você está perguntando, Paulo, mas e aí, isso é a tal da Magnitsky? Não. Este é um passo que antecede a tal da Magnitsky, que segue em bons rumos, e nós teremos notícias sobre ela também em breve. Então eu creio que nesse sentido o tic-tac ainda não acabou e vai continuar pelos próximos meses. A gente vai falar bastante sobre isso. E vai fazer uma viagem para o túnel do tempo para discutir o que o Gilmar Mendes dizia sobre essa ideia de sanções dos Estados Unidos. A gente vai falar também sobre reportagens internacionais dizendo a realidade das sanções e sentando o cacete no Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre como querem atingir o Eduardo Bolsonaro a partir do pai dele, o presidente Bolsonaro, e vamos reagir também à imprensa hoje que não sabe o que fazer, né? Eu espero, produção, que vocês tenham separado o meme do botão que eu postei no meu X. Eduardo Bolsonaro é criminoso internacional ou Eduardo Bolsonaro não tem nenhuma responsabilidade sobre as sanções? Tudo isso e muito mais no Paulo Figueiredo de Show de hoje, absolutamente especial. Eu garanto a você que você verá coisas aqui que não aparecerão na imprensa em lugar nenhum, coisas que são de completo desconhecimento da imprensa nacional. Então, eu peço a você, desde o início, várias informações chegando aqui, estou me sentindo o celular da Dani Lima, mas em vez de ministros do STF, a gente tem pessoas da Casa Branca e do governo americano. Eu peço a vocês que cravem o dedo no like. Hoje, porra, se hoje eu não ganhei o like de vocês, meus amigos, eu não vou ganhar nunca mais. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Meus amigos, é aquele programa que, de novo, a gente tem que fazer o programa assim, né? Sorriso de orelha a orelha, porque, como nós veremos logo mais, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, nos brindou com notícias maravilhosas logo no início do dia. Mas antes da gente chegar à cereja do bolo, eu quero fazer um preâmbulo que vai nos levar a esse assunto. Porque ontem eu falei bastante sobre a incredulidade da mídia e do Supremo Tribunal Federal quanto às respostas, a possibilidade das respostas americanas em relação à situação no Brasil. Eu digo isso porque quando eu cheguei aqui e comecei a falar sobre esse assunto em 2022, era impensável você imaginar que o Brasil estivesse com autoridades na lista de pessoas sancionadas com perda de visto ou com qualquer coisa do tipo por conta de censura. Ninguém sabia que ia acontecer censura no Brasil, ninguém sabia o que estava acontecendo no Brasil. Foi um trabalho, efetivamente, de formiguinha, de bater de porta em porta, de centenas de programas. Hoje mesmo já vou eu de novo para a televisão americana, centenas de programas, podcasts, desenvolvimento de relações, coisa absolutamente inexistentes aqui. Naquele momento não tinha ninguém efetivamente falando de forma organizada sobre a situação do Brasil. Não havia um plano do que poderia ser feito. E eu, para todos vocês, disse qual era o plano. O plano passava por conscientização da comunidade internacional, que eu gostaria até de expandir para outros países, se eu tivesse braço e recursos, e logo em seguida a gente teria, naquela época, medidas legislativas,
e sanções contra essas pessoas, ou seja, uma pressão da comunidade internacional para que o Brasil abandonasse as práticas antidemocráticas. Só que isso era uma coisa tão inédita que, basicamente, eu tive que lidar com chacotas, eu tive que lidar com pessoas rindo, fazendo piada, pessoas que contribuem muito pouco, o pessoal da esquerda. Paulo Figueiredo faz... bolsonaristas não conseguem fazer audiência e tem que fazer entrevista coletiva da calçada. Paulo Figueiredo dá com a cara na porta do Congresso dos Estados Unidos. O carrapato do saco do Olavo, vocês foram falar com Jorge Santos, que vergonha. Tantas pessoas, né? A outra, comentarista da Rádio Bagos, meu Deus do céu, vocês estão ganhando dinheiro em cima do gado, em cima dos idiotas do Bolsonaro. E eu acho que há uma lição, o deputado Eduardo Bolsonaro falou um pouco sobre isso ontem, há uma lição de vida. Toda vez que alguém tenta algo novo, essa pessoa é ridicularizada. Todas as vezes isso acontece. Ora, você pode dizer, né, todas as histórias da humanidade estão na Bíblia. Então todos os arquétipos estão na Bíblia. Então você pensa que até quando o faraó teve a ideia de que ia libertar o povo os israelitas, as pessoas riram, acharam que nunca ia acontecer. Foi necessário o envio das pragas. Então sempre você lida com isso. E quando você vai fazer algo que ninguém fez, essa é assim que é tratado. Então, você tinha, para todos os efeitos, as pessoas apostando na impunidade. As pessoas estavam apostando na impunidade. Eu volto a dizer, muita gente que se diz direita, mas que só servia para falar que não dava certo, que o Brasil estava acabado, que não tinha o que fazer, e por aí. Agora, que tudo isso mudou nas últimas semanas, a gente já sabe. Ontem a gente trouxe algumas reportagens nacionais que falavam sobre a tentativa do governo Lula em negociar com o Trump para que não houvesse sanções contra o Alexandre. Hoje, porém, nós temos uma reportagem internacional que se aprofunda um pouco mais sobre esse tema. O respeitado esquerdista Financial Times, um dos veículos mais lidos pela elite globalista, publicou hoje uma matéria dizendo o seguinte: Brasil faz lobby de última hora para evitar sanções dos Estados Unidos a juiz de alto escalão. O texto diz assim: o governo de esquerda do Brasil está travando uma última batalha diplomática para impedir que os Estados Unidos imponham sanções a um juiz da Suprema Corte brasileira que supervisiona um caso no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo processado por acusações de conspiração golpista. A gente saiu do não existe kkk para o governo brasileiro estar envolvido uma última batalha diplomática épica para impedir. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou na semana passada que Washington está considerando sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, pela lei Magnitsky, que não são essas que a gente sabe que saíram hoje ainda, mas autoridades brasileiras temem que a ameaça de sanções financeiras e vistos coloque as duas nações mais populosas das Américas em rota de colisão. Estamos tentando impedir que o sangue chegue ao rio, disse um funcionário, acrescentando que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está coordenando um esforço diplomático. Ele afirmou que a pressão da Casa Branca por parte de grandes empresas de tecnologia que enfrentam restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal Brasileiro parece estar ajudando a influenciar o argumento contra o tribunal em Washington. Ora, quem diria, quem poderia imaginar que você ir e censurar as empresas mais poderosas do país gerariam repercussões negativas, que as empresas se voltariam contra você. Quem poderia imaginar que essas empresas gigantes iam, apesar do próprio Zuckerberg ter dito que estava trabalhando com o governo dos Estados Unidos para acabar com a censura no mundo, apesar do Elon Musk, que se diz um absolutista da liberdade de expressão, ter um problema pessoal com Alexandre de Moraes e ter sido medievalizado pelo Alexandre no ano passado, quem poderia imaginar que essas empresas ficariam putas e dariam um troco no momento certo? Nossa, é necessário uma capacidade estratégica aqui muito profunda. Outro funcionário disse que a Embaixada do Brasil em Washington está tentando explicar a nossa interpretação dos fatos.
argumentando que a liberdade de expressão e a democracia estão sendo preservados no Brasil. Cara, isso eu queria pagar dinheiro para assistir. Eu queria muito, não vão me deixar, mas eu queria ficar sentado numa sala assistindo os funcionários do Departamento de Estado do Brasil, né, do Ministério das Relações Exteriores, explicando para os funcionários do Trump de que a direita pratica desinformação, de que eles tentaram um golpe ou uma insurreição, de que eles falaram mentiras sobre o sistema eleitoral do país, de que as eleições tinham sido roubadas. Eu fico imaginando os caras do Departamento de Estado falando assim, e que eles, na verdade, foram os grandes salvadores da democracia. Aliás, João, coloca na pauta amanhã, porque era para a pauta de hoje, sobre como o governo Biden, os funcionários do governo Biden também diziam que estavam cometendo ilegalidades e arbitrariedades para salvar a democracia americana. Eu fico imaginando como é que é essa conversa, porque os funcionários do Departamento de Estado já me contaram como são essas conversas. Eles falam assim, mas isso tudo é o que vocês diziam da gente. Aí os funcionários do governo brasileiro ficam assim, mas a verdade é que vocês também são uma ameaça para a democracia. É uma coisa absolutamente ridícula, é um argumento que não tem a menor chance de dar certo. Por isso, continua a reportagem, o governo dos Estados Unidos tem demonstrado crescente simpatia pelos argumentos da família Bolsonaro de conservadores brasileiros, segundo os quais o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump, é vítima de perseguição política e que a liberdade de expressão no Brasil está sob ameaça. Vocês imaginam que complicado, né? O filho do presidente Bolsonaro, que é um deputado que teve que ficar exilado nos Estados Unidos porque ameaçaram caçar o passaporte deles. Aí agora os caras abrem um processo criminal uma investigação criminal contra esse parlamentar que se autoexilou, abriu mão do mandato, deixou de ser presidente da Comissão de Relações Exteriores. Será que isso comprova que há uma perseguição ao presidente Bolsonaro? Ao lado desta figura está um jornalista que era o número 1 da audiência no Brasil. Aliás, agradeço as mais de 33 mil pessoas assistindo agora. Cliquem aqui no like para a gente chegar ao recorde de audiência aqui. Que tem mais audiência do que qualquer um. Líder, continua sendo líder debaixo de censura, que já teve uma dúzia de contas redes sociais bloqueadas, passaporte cancelado e está sendo acusado de participar em um golpe de Estado por noticiar o que vinha acontecendo dentro das Forças Armadas brasileiras. Vocês imaginam se, por que será que, como diz o Financial Times, o governo dos Estados Unidos tem demonstrado crescente simpatia pelos argumentos. Pô, vocês não percebem da esquerda, mas vocês nos criaram. Eu não sou ninguém. Entendam, eu não sou ninguém. No Brasil, vocês ainda dizem que eu sou neto do Figueiredo, ainda sou um jornalista famoso, com bastante audiência, que vocês chamam de blogueiro, influenciador, sei lá. Um dia eu vou abrir meu OnlyFans para vocês chamarem de influenciador. Estou malhando para isso. Mas aí no Brasil, eu ainda sou alguma coisa. Aqui nos Estados Unidos, eu não sou porra nenhuma. Eu sou um coitado de um imigrante. Sabe quem me transforma em alguma coisa nos Estados Unidos? Vocês! O Eduardo se tornou um símbolo graças a vocês. Vocês nos deram lugar de fala, o ódio de vocês. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Muito obrigado pelas perseguições, pelas tribulações, porque vocês me deram o privilégio de agir debaixo de uma missão que eu entendo como divina, de restaurar a liberdade do povo brasileiro. Diz o Financial Times, progressistas do Brasil atribuem a Alexandre de Moraes o mérito de ter salvado a democracia brasileira, assim como os caras da administração Biden diziam que eles salvaram a democracia americana. Imagina agora os funcionários do Trump ouvindo isso. Financial Times diz, enquanto os conservadores o detestam, vendo como um censor descontrolado. Que bom, um jornal de esquerda mostrando os dois lados. Rubio afirmou na semana passada que sanções contra Moraes, com base na lei Magnitsky, que visa autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos, estão em análise nesse momento, acrescentando que há uma grande possibilidade que aconteça. As declarações de Rubio vieram após uma campanha de lobby nos Estados Unidos,
liderada por Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho de Jair Bolsonaro. Olha, pessoal do Movimento Bumbum Livre, pessoal da Globo News, a gente vai falar sobre isso. Vocês não têm como retirar a liderança do Eduardo Bolsonaro. Adversários do PL, dentro do PL, que estão calados, que não estão falando sobre o que está acontecendo, outros invejosos, vocês vão ter que dar o braço a torcer, porque o homem que sacrificou a vida dele para defender as liberdades do Brasil e está tendo resultado, chama-se Eduardo Nantes Bolsonaro. Este mesmo que está sendo perseguido pela Polícia Federal, pela PGR e pelo Alexandre de Moraes. Disse ao Financial Times o Eduardo Bolsonaro: eu diria que há 85% de chance de sanções contra Alexandre de Moraes, disse Eduardo ao Financial Times em Washington. Se eu tivesse que apostar a minha casa nisso, eu apostaria. Aumentando ainda mais o conflito, Moraes abriu nesta segunda-feira uma investigação criminal contra Eduardo para apurar acusações de obstrução de justiça e tentativa de subversão do Estado de Direito após pedido da Procuradoria-Geral da República. Aí o Eduardo responde: as ações da PGR e do Alexandre de Moraes, mais uma vez atuando como suposta vítima e juiz, apenas corroboram exatamente o que temos denunciado aqui, afirmou Eduardo Bolsonaro ao Financial Times. É um absurdo que só pode acontecer numa ditadura com figuras completamente fora de controle. Maria Elvira Salazar, vocês devem lembrar, deputada republicana na Flórida, disse que está em conversas com o governo Trump sobre sanções contra o ministro e que, sem dúvida, eles estão receptivos. Moraes iniciou uma repressão às fake news antes das últimas eleições de 2022. Está errado o Financial Times. Ele começou em 2019. O que colocou em conflito com o dono do X, antigo Twitter e aliado de Trump, Elon Musk. Musk e outros aliados de Bolsonaro, um ex-capitão do exército de extrema-direita que governou o Brasil entre 2019 e 2022, argumentam que Moraes persegue injustamente conservadores. Eles esperam que as sanções dos Estados Unidos forneçam concessões do Supremo Tribunal Federal. Não é bem verdade. Diz aqui: estamos falando sobre salvar a liberdade de expressão, impedir perseguição e preservar o devido processo legal, disse o jornalista conservador. Opa, jornalista! Uau! Porra, uma salva de palmas aqui. Jornalista. Porra, jornalista. No Financial Times eu sou jornalista. Para o Alexandre eu sou pseudo-jornalista. Para, como é que chama? Mônica Bergamo. Eu sou neto de ditador blogueiro. Eu sou influenciador. A Polícia Federal diz que eu sou economista e empresário. Mas para o Financial Times eu sou jornalista, rapaz. Pô, que beleza. Uma salva de palmas aqui para o Financial Times. Nota 10. Obrigado, Bruno. Então, o que disse o jornalista Paulo Figueiredo? Que estamos falando sobre salvar a liberdade de expressão, impedir a perseguição e preservar o devido processo legal. Disse o jornalista Paulo Figueiredo, se mudou para Miami depois que suas contas nas redes sociais foram bloqueadas e atualmente trabalha com Eduardo Bolsonaro. Eu não me mudei para Miami depois que as contas das redes sociais foram bloqueadas. Eu moro aqui desde 2015. Eu só estou desde então impedido de voltar ao Brasil. E eu não trabalho... Bom, eu trabalho com o Eduardo Bolsonaro. Dá para dizer, né? Em conjunto. Está correto aqui. Não trabalho para o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro e eu temos o mesmo propósito. Ele continua dizendo que a plataforma de vídeo Rumble e o Trump Media Group, empresa do ex-presidente dos Estados Unidos, abriram esse ano um processo na Flórida contra Alexandre de Moraes, acusando de censura extraterritorial por ter ordenado a suspensão da conta de um cidadão brasileiro nos Estados Unidos, Alan dos Santos. Alan dos Santos, esse cidadão brasileiro. Né? Há que dar aqui o mérito do Alan dos Santos, que, embora não tenha influenciado diretamente no pedido de sanções, o caso do coitado do Alan dos Santos, que sofreu mais do que quase qualquer pessoa nesse processo, é um caso icônico para os americanos. Martin De Luca, sócio do escritório de advocacia Boy Schiller Flexner, que atuou no caso, acusou Moraes de, abre aspas, tentar entrar pela porta dos fundos, enviando repetidamente ordens judiciais secretas a empresas americanas e mirando cidadãos americanos enquanto ignora o governo dos Estados Unidos. Alexandre de Moraes se recusou a comentar sobre possíveis sanções ou sobre acusações feitas por críticos. Um conselheiro sênior do Departamento do Estado dos Estados Unidos para a América Latina, Ricardo Pita, lembrem os
ouvintes do Paulo Figueiredo Show, que estava todo mundo preocupado com o Chip Campbell, e o Paulo Figueiredo estava dizendo, não, o cara que vocês têm que prestar atenção é o Ricardo Pita. E o Financial Times percebeu isso. Ricardo Pita surpreendeu autoridades brasileiras durante uma visita ao Brasil este mês, ao se encontrar com Jair Bolsonaro em sua residência, que você soube antes de todos aqui no Paulo Figueiredo Show. A embaixada americana em Brasília informou que Pita visitou o país como parte de uma delegação voltada ao combate ao crime organizado. O Departamento de Estado se recusou a comentar sobre possíveis sanções. Bolsonaro, de 70 anos, está sendo julgado, ele foi inelegível até 2030. E essa matéria, meus amigos, cai como uma bomba em Brasília, porque ficou claro que o trabalho do Itamaraty foi, para surpresa de ninguém, ineficaz, como costuma ser a diplomacia brasileira. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro deram de 10 na diplomacia paga com todo o dinheiro e toda a estrutura do Itamaraty de Lula. E todo o prestígio dos cargos do Barroso e companhia. E é por isso que os americanos não compram a versão do Lula. Para usar as palavras do pessoal, aliás, do Lula, o sangue já chegou no Rio. Já que a gente está falando de pragas de Moisés, né? Pragas bíblicas, pragas do Êxodo, o sangue no Rio eu acho que é uma boa metáfora. Porque não é para menos. Como é que você vai convencer os Estados Unidos que a liberdade de expressão e a democracia estão preservados no Brasil quando um jornalista como eu está sendo denunciado por golpe de Estado? Ou o próprio caso do Eduardo Bolsonaro, ou o próprio caso do Alan dos Santos, que tem extradição pedida pelo Brasil por ter cometido crime de opinião. Está lá, está nos documentos enviados. Muitas vezes eles falavam assim, você tem alguma prova? Eu falei, olhem vocês, eu tenho aqui a negativa de pedir extradição por vocês. Ou quando uma das redes sociais mais usadas no mundo, o X, é banida no Brasil por decisões ilegais do Alexandre de Moraes, ou o Rumble, ou a empresa do próprio presidente dos Estados Unidos. É só, assim, essa história de que o Eduardo Bolsonaro, eu, Big Tech, etc., estamos fazendo... o que nós estamos fazendo é levar a verdade. As coisas só deram certo porque as evidências contra o Alexandre e outros membros do Supremo Tribunal Federal e outros agentes públicos, elas são avassaladoras. Eu falei que o documento, o relatório que estava sendo preparado tinha mais de 1.000 páginas, com 3.000. Daqui a pouco fica do tamanho do inquérito das fake news. Não tem como um diplomata medíocre do Itamaraty, que está lá não porque é competente, mas porque acertou as questões numa prova, chegar aqui nos Estados Unidos e falar que não tem nada acontecendo. Eu me lembro muito bem de ter avisado, quando o Alexandre suspendeu o X no Brasil, que ali ele estava inaugurando um novo capítulo da ditadura no Brasil. Ali nós festejamos aqui no programa e muita gente, Paulo, você fala, as coisas não dão em nada. Vocês entenderam o crescendo que nós fomos vivendo? Vocês conseguem olhar na história, voltar para 2022, não existia nem Paulo Figueiredo Show, estava na Jovem Pan. Quando eu comecei a falar sobre isso no meu Locals, que também foi banido pelo Alexandre, onde eu perdi todos os meus assinantes, tinha mais de 2.000 e cacetados assinantes, perdi todos eles. No Locals, graças ao Alexandre, mas vocês conseguem lembrar, voltar na história, quando nós festejamos a primeira vez que houve uma coletiva de imprensa sobre o assunto, festejamos depois quando teve audiência, festejamos a primeira carta do Chris Smith, depois vocês lembram a manifestação da Maria Salazar na audiência, vocês lembram quando o Chris Smith mandou uma carta para o Alexandre pedindo esclarecimentos para as mesmas coisas que estão baseando as sanções contra ele agora. Vocês lembram dessa construção? As primeiras visitas, o projeto de lei No Censorship on Shores Act, o outro projeto, agora me fugiu o nome, que cortava a verba da USAID para as ONGs censoras no Brasil. E, claro, a saída do X do Brasil, a entrada do Elon Musk na disputa, que transformou a briga numa briga de gente grande, gente que está fora da jurisdição do Alexandre, e ao longo do tempo as decisões ilegais contra as empresas americanas foram se tornando cada vez piores, que é o que me leva ao segundo ponto, porque é o fato dessas decisões não estarem restritas a empresas americanas, mas chegando também ao nível de impactar residentes permanentes como eu, cidadãos americanos como o caso do Rodrigo Constantino, da Flávia Magalhães, do Michael Schellenberg, do Jason Miller, do Steve Bannon.
asilados políticos nos Estados Unidos, como o caso do Alan dos Santos, como o caso da doutora Ludmilla, minha querida amiga, sócia. E aí, meus amigos, a briga é outra, a briga é com a Constituição dos Estados Unidos, que diferentemente do pedaço de papel que vocês têm aí no Xandaquistão, que o Alexandre limpa a bunda todo dia, a Constituição dos Estados Unidos ainda defende o cidadão do americano, os cidadãos sobre esse país. As ações ilegais do Alexandre de Moraes, como eu volto a dizer, afetaram muita gente daqui, o próprio Chris Pavlovski. Você não pode ir atrás de tantas pessoas que estão sob a jurisdição da Constituição dos Estados Unidos e achar que nada vai acontecer. Achar que você vai notificar o Paulo Figueiredo por edital, mandar entregar notificação no puteiro e dizer que ele vai ser julgado à revelia, e isso não dá em nada. Aqui, os Estados Unidos, o hino diz: nós somos a terra dos livres e a casa dos corajosos. E aqui, Alexandre, gente como você não se cria. Não existe Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. O que o Biden tentou fazer com as Big Tech foi para o espaço. Pode mandar o melhor fazedor de prova, o concurseiro do Itamaraty, não vai funcionar. O mundo conhece, a opinião pública foi convencida, você está exposto, é impossível você operar nas sombras, que foi onde você teve sucesso. Vocês lembram? Lembram? Quando nós conseguimos que o Comitê Judiciário expusesse pela primeira vez as decisões secretas do Alexandre? Lembra quando Michael Schellenberger publicou pela primeira vez os Twitter Files? Lembram quando nós conseguimos os documentos que foram para a Folha de São Paulo pelo Glenn Greenwald, expondo quem era o Alexandre? Tudo isso hoje é anexo e é referência nos documentos utilizados por essas sanções americanas. Então, você que não consegue, que não conseguia ver naquela época o que estava sendo feito, talvez agora você não consiga ver o conjunto da obra. Talvez agora você não consiga falar: cacete, esses caras realmente construíram uma casa com fundações. Porque quando a gente está batendo a estaca da fundação, quando a gente está fazendo o radier, parece que isso aí não é casa nenhuma. Isso aí é uma laje de concreto. Ninguém vai morar aí, não. E eu digo que hoje o mundo conhece quem é Alexandre de Moraes. Eu me lembro quando eu fui fazer o primeiro vídeo da PragerU, que é uma das entidades mais respeitadas e mais vistas por conservadores. E eles queriam fazer um vídeo sobre o Lula, e eu quis fazer um vídeo sobre o Alexandre de Moraes. E eles me diziam: mas ninguém sabe quem é Alexandre de Moraes, a gente não tem audiência para isso. E aí a gente fez um vídeo explicando de como o Lula pariu o Alexandre de Moraes, e o vídeo foi um tremendo sucesso. E quando eu digo que o mundo sabe quem é o Alexandre de Moraes, eu quero trazer aqui uma reportagem da Deutsche Welle. A reportagem, obviamente, é sobre Alexandre de Moraes. Na matéria de Alexander Busch, diz o seguinte: situação da democracia no Brasil é preocupante. Alemanha. Veículo globalista público de esquerda da Alemanha. Vou ler de novo o título. Degradação da democracia avança na América Latina e o mais afetado é o Brasil. Primeiro, a boa notícia: a América Latina continua sendo, depois da Europa e da América do Norte, a região com o maior número de democracias. O Uruguai está na 15ª posição, lá do Canadá e do Japão. A Costa Rica ocupa a 18ª, à frente de países como a França e a Itália, e o Chile está no mesmo nível que a Bélgica. Mas estes já são os poucos destaques num quadro geral bastante sombrio do mais recente Índice da Democracia da Economist Intelligence Unit, EIU, a divisão de pesquisa e análise da revista The Economist. O estado da democracia piorou pela 9ª vez consecutiva desde 2016. Em apenas 5 dos 24 países avaliados na região da América Latina e do Caribe, a situação da democracia melhorou. E nos outros 17, os indicadores democráticos continuam a piorar. Em toda a América Latina, mais da metade das pessoas vivem em democracias imperfeitas ou sob regimes autoritários. A reportagem continua e fala assim: a EIU critica, sobretudo, prestem atenção, o The Economist, sendo republicada no maior veículo da Alemanha, no veículo público da Alemanha. Vou mandar isso aqui para o Gui Valente, que é meu guru em Alemanha. Mas o que eles dizem? A EIU
critica, sobretudo, a justiça brasileira, em especial a briga entre o STF e a rede social X. Em agosto de 2024, a Suprema Corte Brasileira ordenou o bloqueio temporário da rede porque ela havia se negado a bloquear contas que supostamente estavam espalhando conteúdo antidemocrático. Por causa disso, o STF mandou bloquear o X por 2 meses, em meio a uma campanha eleitoral. Algo assim nunca havia acontecido numa democracia desse tamanho, avisa a EU. Todos aqueles que saúdam as medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes deveriam tentar imaginar como seria um ministro radical de direita ou um conservador, se um conservador religioso tivesse o poder de influência que Alexandre de Moraes tem hoje, que é o famoso chicote muda de mão. E eu não vou ler aqui a reportagem inteira, porque mesmo com um surto de lucidez, volto a dizer, esse continua sendo um jornal tão esquerdista quanto o pior jornal que você conhece. É tipo a Globo. Depois eles falam segurança pública, Bukele, etc., que não tem a ver com o que a gente está falando agora. Mas vejam, a elite globalista, hoje eu falo, botamos Financial Times, Deutsche Welle e The Economist, que a gente já vinha trazido coisas da The Economist anteriores, mostrando exatamente que os salvadores da democracia são os responsáveis pelo fim da democracia. O que é isso? É a construção de um consenso global contra o Alexandre. Um consenso global que era favorável ao Alexandre em 2022. E é por isso que a gente perdeu a guerra, de forma tão ridícula. O questionamento da reportagem é muito válido. Imagina se os ministros indicados pelo Bolsonaro tivessem o mesmo poder do Alexandre, decidissem prender e banir políticos de esquerda das redes sociais, cancelar passaporte, bloquear conta bancária de jornalista, etc., etc., por opinião política. E eu sei que tem muita gente aqui assistindo o programa que apoia isso. Tem gente que vem me encher o saco para falar quando os jornalistas da Globo vão sofrer sanção. A resposta é nunca! Nunca um cidadão comum ou jornalista da Globo vai sofrer sanção. O microfone tem que ajustar o volume aqui. Escolha de inteligência artificial. Mas nunca, nunca. Eu não sou esses caras de sinal trocado. Vocês não devem pedir sanção para jornalista. Ai, mas a vaca da Globo News cometeu calúnia contra você hoje, Paulo. Deixa ela. Eu devia poder processá-la no Brasil. Mas não serão sancionados, ninguém vai tocar na liberdade de expressão. Eu estou aqui não é brigando por grupo político, eu não estou aqui brigando pelo Bolsonaro, eu não estou aqui brigando por mim, eu estou aqui brigando para que você de casa tenha o direito de proteger os seus outros direitos com o direito da fala. E os caras querem convencer da esquerda que os americanos e os europeus de que está tudo certo no Brasil. Diz a reportagem do Financial Times, a embaixada do Brasil em Washington está tentando explicar a nossa interpretação dos fatos. Estão fodidos. Estão lascados, para não falar palavrão. E aí, mas o Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro está bancando as despesas do Eduardo Bolsonaro, tanto faz. Por isso que os caras agora estão pedindo bloqueio de todos os bens do Bolsonaro, prisão preventiva. É assim que eles provam que não são ditadores. Eles não conseguem mais esconder o que fazem. O que nos leva especificamente à bomba do Marco Rubio. Falando especificamente sobre as sanções do... Deixa eu atualizar aqui o meu chat, que eu não estou conseguindo, de tanta gente que está postando. Nós temos 51 mil pessoas assistindo agora. Antes que nós chegássemos nessa... Falando do assunto Marco Rubio, né, antes que nós chegássemos nessa fase atual, eu volto a dizer, façam um retrospecto. 2022 era tudo visto como piada, chacota, tic-tac, absolutamente impensável. E há outro aspecto que pouca gente vinha, talvez o Kim Paim fosse meu único companheiro nessa história, onde eu dizia que isso não era uma guerra que seria ganha no Brasil, já que era um problema global. E o Alexandre estava tão somente surfando em uma onda global.
Quantas vezes já me ouviram dizer isso? Eu falava, Alexandre está surfando numa onda, essa onda se dissipou e vem agora um tsunami em direção ao Alexandre. As expressões que quem assistiu o Paulo Figueiredo Show sabe que eu estou dizendo há muito tempo. E, ora, se o problema é global, como que a luta seria ganha no Brasil? E por isso que eu decidi trazer a luta aos Estados Unidos. E vocês, não sei se vocês lembram, a justiça tem que ser feita, que a primeira reunião que nós fizemos aqui no Congresso dos Estados Unidos foi, então, com o congressista brasileiro que acabou desgraçado, com o nome jogando na lama, Jorge Santos, que nos ajudou a abrir várias portas. O Brasil tem uma dívida de gratidão com o Jorge Santos. Abriu várias portas, apresentou várias pessoas numa época que a gente não conhecia muita gente. E eu me lembro muito bem, e não foi só Jorge Santos nessa visita, não. Eu vou contar para vocês, nessa mesma visita, onde nós fomos visitar o Congresso dos Estados Unidos, estivemos com o Jorge Santos, vocês sabem quem eu conheci nessa visita? Isso aqui não está nem no script, mas eu vou contar para vocês que é bastidores. Nós fomos conhecer o Ricardo Pita. Foi nessa ocasião que eu conheci o Ricardo Pita. Eu estava com uma delegação de uns 18 parlamentares brasileiros. O Jorge Santos marcou para a gente uma reunião com o congressista McCall, que era o chefe do Comitê de Relações Exteriores. O congressista McCall nos deu um bolo, bastidores, ninguém sabe das humilhações que a gente passa. Eu estava numa mesa com 18 parlamentares, ou coisa assim, e eles mandaram o chefe de gabinete dele, que era, então, o Ricardo Pita. Ricardo Pita senta na mesa e explica que o McCall não vai poder aparecer. Naquela época a gente foi levar uma carta dos congressistas brasileiros, teve mais de 100 assinaturas, foi uma puta dificuldade conseguir aquela carta. E aí disseram, olha, o presidente do Comitê de Relações Exteriores não vai poder atender vocês, eu sou o chefe de gabinete dele, que manda o assessor quando a pessoa não é importante o suficiente. Eu estava com 18 parlamentares brasileiros. Ele sentou na mesa, eu me lembro até hoje, numa sala no Congresso, ele sentou na cabeceira, sentou o Eduardo Bolsonaro na minha frente e eu sentei desse lado. Aí, num dado momento, eu virei e falei assim, ele falou, não, estamos acompanhando com muita... Eu virei e falei assim, Ricardo, eu não te conheço, mas eu já fui assessor parlamentar. Eu sei o que é você estar vindo aqui. E a gente está tomando de 7-1. E ninguém aqui nos Estados Unidos fala sobre o que está acontecendo no Brasil. E o meu país está virando uma ditadura muito rápido. Daqui a alguns meses vão começar ações policiais contra as pessoas. Cidadão de bem vai ser preso. Vai ser uma tragédia. Já tinha acontecido o 8 de janeiro. Vão em cima de todo mundo. E não vai sobrar liberdade de expressão no meu país. E ele ficou assim, não, eu entendo. Eu falei, mas o que vocês vão fazer? E ele, na época, não podia fazer nada. E eu me lembro que o Ricardo Pita ficou puto da vida, porque eu falei uma coisa muito verdadeira na época. Eu falei assim, eu dei meio que uma pancada na mesa e falei assim, tô falando isso dentro de casa, mas não é possível. Enquanto a esquerda vem aqui, Jandira Fegali, a outra lá da CPMI do 8 de janeiro, sei o que, essas pessoas vêm e são recebidas por senadores, pelo Bernie Sanders, tem um escritório Brasil Washington Office, tem um monte de gente aqui para dar suporte para eles. A gente chega aqui e a gente não tem articulação internacional nenhuma. Os republicanos agora controlam a Casa dos Representantes e a gente não consegue sequer ser recebido. E eu falei, por isso que os republicanos estão se ferrando, a gente toma de 7-1 porque olha a articulação da esquerda. E eu não tinha ideia ainda do tamanho do dinheiro que a administração Biden estava enfiando no Alexandre de Moraes e na censura. E o Ricardo Pita, estou contando uma história aqui que não tem nada a ver com a minha pauta, mas para dizer como é que as coisas são para a história, o Ricardo Pita, depois dessa posição, ficou puto comigo. Ficou puto. Não quis mais me receber, falou, Paulo Figueiredo é um cara, poxa, muito bravo, muito passional, etc, etc. Eu o procurei, quando eu soube que ele tinha ficado chateado, eu o procurei, pedi desculpas, expliquei exatamente por que eu estava chateado e nós nos tornamos amigos. E aí, passam os anos, a primeira visita que a gente fez no Departamento de Estado, quando o Trump assume, o Ricardo Pita me mandou uma mensagem e falou, olha, o Trump me indicou para o Departamento de Estado, justamente para o hemisfério ocidental, eu vou estar fazendo coisa em relação ao Brasil. Primeira visita que nós fizemos foi justamente ao Ricardo Pita. Depois ele faz uma visita de cortesia ao Brasil, recebe o presidente Bolsonaro e é uma figura-chave no que está acontecendo hoje.
E naquele momento, naquela viagem, enquanto a gente passava por perrengue, por humilhação, para correr atrás, para brigar pelo Brasil, né, eu sempre digo, a gente submeteu, eu principalmente, o Eduardo também, a gente submeteu a bastante coisa que a gente não submeteria pedindo coisa pra gente. Bastante coisa. Mas como a gente estava pedindo por vocês, por nós, pelo Brasil, a gente engoliu os sapos. Eu acompanhei algumas na pele, não é muito da minha personalidade ficar engolindo sapo. Vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa combativa, bateu, levou. Mas é meio que o que faltou o Zelensky ali naquela sala com o Trump, né? Enquanto a gente engolia sapo, enquanto a gente passava perrengue, enquanto a gente se ferrava com o nosso dinheiro, tinham pessoas que, como o carrapato do saco do Olavo, que, segundo ele, procurar apoio. Não sei se vocês conhecem essa conta, carrapato do saco do Olavo. Procurar apoio do deputado Jorge Santos para dar credibilidade e visibilidade às denúncias de abuso contra a liberdade do Brasil foi um erro dos parlamentares brasileiros que viajaram aos Estados Unidos na semana passada. Associar a direita brasileira a ele é uma cagada de rinoceronte. Eu me pergunto quantas vezes esse sujeito que sabia tudo do conforto do seu sofá, quantas vezes ele vê os Estados Unidos dialogar com as autoridades americanas e buscar a restauração da liberdade no Brasil? Nenhuma. Ou qualquer lugar na Itália. Pô, alguém podia ir à Itália, alguém podia ir a Portugal, alguém podia ir à Espanha. Esse é só um bom representante do pessoal que fica reclamando que as coisas não acontecem nunca, em vez dos próprios arregaçarem as mangas e irem lá fazer as coisas acontecer. Mas não eram os únicos incrédulos, não. Eu trouxe um carrapato e agora vou trazer pessoas poderosas. Gente que se achava grande demais para ser pega. O decano todo-poderoso do Supremo Tribunal Federal. Há 5 meses, vamos ver o que dizia o decano todo-poderoso do Supremo Tribunal Federal. Não, ninguém acredita nisto. As relações institucionais se fazem de maneira normal, tranquila. Ainda ontem eu estive na embaixada americana e o que você está fazendo lá? A embaixadora falava dos 200 anos de relações que o Brasil mantém com os Estados Unidos. Anos? Passamos por governos os mais diversos ao longo desses anos e uma relação muito marcante. A presença do capital americano no Brasil e a cooperação que existe. Também nós temos empresas grandes nos Estados Unidos. O setor de carne hoje, de alimentos, é dominado por brasileiros, em suma, no mercado americano. Em suma, há uma cooperação natural e compreensiva e não vejo nenhuma possibilidade de retaliação. Nenhuma possibilidade de retaliação. Nenhum temor. Ninguém acredita nisso. Não vejo nenhuma possibilidade de retaliação. E eu tenho que falar, é uma das coisas boas de você ser o underdog, né? Aquele lutador contra todo mundo, contra quem todo mundo aposta, que os caras grandes não levam a sério, até que começam a levar. E se há 5 meses o Gilmar Mendes dizia que não vinha nenhuma possibilidade de retaliação, hoje a história parece só um pouquinho diferente, né, Gilmar? Porque a partir de hoje, dia 28 de maio de 2025, a reação já não é mais uma possibilidade, já é realidade. Porque hoje, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, fez o seguinte pronunciamento no X. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até acusados por autoridades estrangeiras por exercerem os seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura dos americanos. A liberdade de expressão é essencial para o modo de vida americano, um direito de nascença, sobre o qual os governos estrangeiros não têm autoridade. Os estrangeiros que trabalham para minar o direito dos americanos
não devem desfrutar do privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, Brasil, na Europa ou em qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. E se por acaso o recado não tiver ficado claro, nós temos também uma declaração que o Marco Rubio deu à imprensa, sendo ainda mais específico sobre o que acontecerá a partir de hoje. E eu vou ler com vocês. A liberdade de expressão está entre os direitos mais queridos que desfrutamos como americanos. Esse direito, legalmente consagrado em nossa Constituição, nos diferenciou como um farol de liberdade em todo o mundo. Mesmo quando tomamos medidas para rejeitar a censura em casa, vemos casos preocupantes de governos estrangeiros e autoridades estrangeiras pegando a folga, ou aproveitando a folga, né? Em alguns casos, autoridades estrangeiras tomaram ações flagrantes de censura contra empresas de tecnologia nos Estados Unidos e cidadãos e residentes dos Estados Unidos, quando não tem autoridade para fazê-lo. Hoje, eu estou anunciando uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a estrangeiros responsáveis pela censura da expressão protegida nos Estados Unidos. É inaceitável que autoridades estrangeiras emitam ou ameacem mandados de prisão contra cidadãos ou residentes dos Estados Unidos por postagens de mídia social em plataformas americanas, enquanto estiverem fisicamente presentes em solo americano. E aqui eu quero fazer um parênteses para explicar que os casos aos quais o Marco Rubio está se referindo especificamente são brasileiros. Vejam a forma do texto. A cidadã americana a qual ele está se referindo é a Flávia Magalhães, a brasileira americana Flávia Magalhães, aqui da Flórida de Pompano, que teve o mandado de prisão emitido pelo Alexandre por post nas suas redes sociais. Vocês devem lembrar que eu trouxe a Flávia aqui, já trouxe o advogado da Flávia Magalhães, que é inclusive o mesmo advogado do Daniel Silveira, do Dr. Paulo Faria. E é um caso absolutamente chocante para os americanos. Uma cidadã comum, trabalhava aqui como fazendo limpeza em casas, patriota, a Flávia vai e faz uma postagem na rede social. E por conta da sua postagem, ela teve um mandado de prisão emitido pelo Alexandre. Eu trouxe o mandado e mostrei aqui no ar, que obviamente eu anexei ao processo, aqui nos Estados Unidos. Então a Flávia é o caso que teve o mandado de prisão. Já o residente permanente ao qual o Alexandre está se referindo é este aqui que vos fala. Por quê? Porque na semana passada, o Alexandre disse no plenário do Supremo Tribunal Federal, eu trouxe o vídeo aqui para vocês, que ele havia emitido uma ordem de prisão contra mim. Disse o Alexandre de Moraes, no plenário, a gente transcreveu o vídeo, entregou ao Departamento de Estado, onde, segundo o Alexandre, já havia uma ordem de prisão secreta emitida contra mim. Pois bem, eu alertei em 2022 que toda a minha atividade jornalística tinha sido conduzida de forma ininterrupta sobre os Estados Unidos. E que eu sou residente há mais de 10 anos sobre esse país, deste país. O motivo pelo qual eu não pretendo virar cidadão americano é porque existe um momento no juramento, quando você vira americano, onde você diz que você abre mão a sua lealdade a qualquer país, colocando a dos Estados Unidos em primeiro lugar. E a minha lealdade sempre será em primeiro lugar ao Brasil. Sempre. E como eu tenho por hábito não mentir, ou pelo menos tentar não mentir, eu não posso jurar algo que não é verdadeiro. Eu amo a América. Eu amo. Esse é o país mais espetacular do mundo. É o país da minha mulher, é o país das minhas filhas, é o país que eu vivo há mais de 11 anos, é o país da qual a cultura eu bebi. É o país mais justo, mais livre, mais próspero, mais poderoso que esse mundinho aqui finito já teve. Mas eu sempre vou ser brasileiro, em primeiro lugar.
sempre você, brasileiro, em primeiro lugar. O que não significa que eu não vá gozar das proteções constitucionais que a jurisdição dos Estados Unidos dão a mim. Eu sou uma pessoa de coração dividido, mas o Brasil está sempre em primeiro lugar. Continua a nota do Marco Rubio. Deixa eu, enquanto isso, colocar aqui. Primeiro, passamos das 61 mil pessoas nos assistindo. É igualmente inaceitável, diz Marco Rubio, que as autoridades estrangeiras exijam que as plataformas de tecnologia americanas adotem políticas globais de moderação de conteúdo ou se envolvam em atividades de censura que vão além da sua autoridade nos Estados Unidos. E aqui outro parênteses, mas a gente pode fazer análise de casos específicos. Primeiro, mais evidentemente, o caso do X, que foi retirado dos Estados Unidos por ordem do Alexandre de Moraes, quando o X se recusou a cumprir as ordens e quando se retirou do país para não ter que estar mais sujeito à legislação brasileira. Foi retirado do país. Claro que o caso do X é icônico, mas há uma ênfase no caso do Rumble e da Trump Media, que se recusaram também a cumprir ordens do Alexandre, que foram comunicadas de forma ilegal, segundo a juíza federal dos Estados Unidos, e como consequência foram banidos do Brasil. Ora, riram do processo que foi movido contra o Alexandre aqui nos Estados Unidos? Vocês entendem aonde nós estávamos querendo chegar? Uma conta a hora chega. Há, por exemplo, uma manifestação da Meta dizendo que cumpriu o pedido de fornecimento de informações do Alan dos Santos dentro do território americano, mas que aquilo violaria a jurisdição extrapolaria a jurisdição do Alexandre de Moraes e havia sido comunicado de forma equivocada, que deveria ter sido feita por carta rogatória. Ora, vocês entendem que uma hora a conta chega? Ora, vocês entendem por que eu estou nos Estados Unidos obrigando o Alexandre de Moraes a me julgar a revelia? Vocês entendem que há uma estratégia toda por trás disso? Entendem o peso, que a coragem que o Alan dos Santos teve ao enfrentar o Alexandre de Moraes tem? Vários desses casos foram por causa do Alan dos Santos, famigerado Alan dos Santos. Agradeçam a Alan dos Santos. Agradeçam a Alan dos Santos. Se ele não articulou, se ele não tem de fato participação na articulação dessas ações, porque não é dever dele, não é a praia dele, ele, sem dúvida nenhuma, foi o que mais sofreu. Continua a nota. Não toleraremos invasões da soberania americana, especialmente quando tais invasões prejudicarem o exercício do nosso direito fundamental à liberdade de expressão. Essa política de restrição do visto está de acordo com a seção 212 da Lei de Imigração e Nacionalidade, que autoriza o secretário de Estado a tornar inadmissível qualquer estrangeiro cuja entrada dos Estados Unidos teria consequências diversas potencialmente graves para a política externa dos Estados Unidos. Certos membros da família também podem ser cobertos por essas restrições. E aqui há um paralelo, um breve parêntese, ao post que fez o Space Liberdade e que outras pessoas que desconhecem. O Space Liberdade, eu estou começando a achar que eles talvez tenham uma outra agenda. Eu sempre dou moral para eles, publico as coisas dele, republico o post, dou vídeo aqui para eles com crédito, etc, etc. Mas estou começando a achar que talvez eles tenham uma outra agenda que eu ainda não decidi, ainda não apurei exatamente qual é, mas eles são meio esquisitos. Fizeram um post como se isso fosse uma política americana que não tivesse nenhuma mudança, uma política americana desde sei lá quando, 2008, 2011, sei lá quando que eles disseram que é. Meus filhos, vocês só esqueceram de avisar o Marco Rubio. Só esqueceram de avisar o Marco Rubio. É óbvio que houve uma mudança. É óbvio que a mera censura de cidadãos americanos não era uma razão para cancelamento de visto. Tanto não era que existe um projeto, que é o No Censorship on Our Shores Act, que estava na Câmara dos Deputados e que agora perde até um pouco do objeto, porque já se tornou uma política do Departamento de Estado. Exatamente o mesmo efeito. Mas eu quero fazer feito esse parêntese, não, eu não sei se Space Liberdade é MBL, não. Não sei quem está por trás, não vou fazer aqui comentário leviano, mas cheirinho de outra agenda.
Vamos fazer um checklist com vocês. Vejam o trecho da nota. Em alguns casos, governos estrangeiros tomaram atitudes flagrantes de censura contra empresas de tecnologias americanas, blá, blá, blá. Pensem o seguinte, será que isso se encaixa, no caso do Brasil, atitudes flagrantes de censura contra empresas de tecnologia americanas? Censura contra cidadãos residentes nos Estados Unidos. Sei lá, derrubar o meu canal de 1 milhão de inscritos, cancelar meu passaporte, bloquear minhas contas bancárias, colocar o Elon Musk no inquérito, talvez deter o Jason Miller, assessor direto do Trump, cidadão americano, ilegalmente por ter se encontrado com o presidente Bolsonaro. Aliás, nós temos aí o tweet do Jason Miller, não temos? Temos. Diz o Jason Miller. Ele compartilha o post do Marco Rubio e diz assim: compartilhe isso com a pessoa que imediatamente vem à sua mente quando você lê isso. Ok, eu vou começar. Olá, Alexandre. Ele talvez não saiba que o Alexandre excluiu a conta dele no X. Ficou feio. Se há alguma dúvida, é que eu acho que o pessoal do Space Liberdade, o Jason Miller não ouviu o pessoal do Space Liberdade. Deve estar equivocado o Jason Miller, quem tem razão é o pessoal do Space Liberdade. Eu acho que se havia alguma dúvida da mudança de paradigma, bom, e parece que o Gilmar Mendes estava errado sobre a possibilidade de retaliação, né? Aliás, essa política se aplica a familiares. Eu não sei se Viviane Bastos de Moraes continua com o visto dela também ou não, porque o Alexandre diz que não tem visto. O Alexandre fica dizendo, não, Alexandre não tem visto. Cadê a foto do Alexandre com a orelha do Mickey? Essa foto tem que estar em todos os programas. A partir de agora, todos os programas eu quero a foto do Alexandre com a orelha do Mickey. Essa foto é muito boa. Não teremos mais uma versão atualizada sem cabelo dessa foto. Não teremos mais. Mas, para ser absolutamente justo, o Alexandre não foi o único nesse processo. Nos atos de censura a empresas americanas, em primeiro lugar, existe um aspecto global dessa censura. E isso é um componente muito interessante. O Brasil não foi o único país afetado nesse tipo de coisa. Todas as minhas reuniões dentro da Casa Branca, dentro do Departamento de Estado, as pessoas falam, cara, a gente está ouvindo histórias parecidas do mundo inteiro. A do Brasil é a mais assustadora e a mais bem catalogada. E é por isso que vocês veem o Jason Miller se dirigindo especificamente ao Alexandre. Mas há um movimento de censura global que eu tenho feito questão há mais de 2 anos de conscientizar vocês no Brasil a respeito desse movimento. Então, teremos sim, vamos falar sobre isso mais tarde, pessoas na Europa sendo alvo, pessoas no Canadá sendo alvo e por aí vai. Agora, no Brasil, não é só o Alexandre. Nos atos de censura a empresas americanas, por exemplo, eu me lembro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal ter sido unânime em decidir pelo bloqueio do X no Brasil, não foi isso? Flávio Dino, que diz que não precisa, que vai para as praias maravilhosas do Maranhão, tá tudo certo. Cristiano Zanin, esse gostava. Luiz Fux, que nós tentamos o máximo possível preservar, porque tem sido uma voz dissonante, mas existe uma coisa que talvez seja impossível. E a ministra Carmen Lúcia, todos acompanharam a decisão do Alexandre de censurarem uma empresa de tecnologia americana no Brasil. Esses mesmos ministros também foram unânimes em apoiar o Alexandre na suspensão do Rumble no Brasil, que continua até hoje, está vigente. Então, será que é só o Alexandre que vai se preocupar com o pronunciamento do Marco Rubio? Para vocês não terem dúvidas, eu vou falar para vocês o nome das autoridades brasileiras cujas violações contra cidadãos residentes em empresas americanas já foram enviadas e documentadas ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Eu vou dizer, parece que o Departamento de Estado vai liberar uma lista hoje de quais são as autoridades que foram alvo imediato. Significa que outras não sejam alvo? Não. Significa que os nomes que eu enviei e documentei as violações vão estar nessa lista? Não. Não tenho ideia. O fato é que a única forma
de alguém hoje saber se pode ou não entrar nos Estados Unidos é tentando viajar. E pode ser que consiga até embarcar, porque o visto ainda vai estar no passaporte. Mas quando chegar naquele cara chato pra cacete, que fica na imigração te perguntando, lendo teu passaporte, fazendo pergunta, é deportado de volta. E eu sou um homem de sonhos modestos. Né? Eu sou uma pessoa que sonha em ver as minhas filhas crescendo, em conseguir, ter liberdade de expressão. Eu não almejo bens materiais, não tenho desejo de poder, de cargos políticos. Eu tenho sonhos modestos. Já realizei vários dos meus sonhos. Mas um sonho que eu tinha era ver um Paulo Gonet da vida entrando para dar uma palestra em Nova York e voltando para casa. Ia ser bom demais. Ia ser satisfatório. Ia ser justo. Não sei o que vocês acham desses sonhos. Eu fico até um pouco excitado, os mamilos ficam entumecidos aqui, ó. Coisa gostosa. Mas qual foi a lista que eu enviei para o Departamento de Estado devidamente documentada? A lista contém os seguintes nomes, e eu peço que cada um deles, ou qualquer um deles, tentem viajar para os Estados Unidos. A lista inclui Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Paulo Gonet Branco, Andrei Rodrigues, Fábio Schor, Ricardo Lewandowski e Rodrigo Pacheco. Volto a dizer, como o Departamento de Estado normalmente não faz avisos sobre cancelamentos individuais de visto, a única maneira é quando um deles tentar vir aos Estados Unidos, igual aquele converscote que teve semana passada, que eu tentei tanto que esse negócio saísse antes, gente. Vocês soubessem como eu estava nos bastidores, enchendo a paciência dos caras. Os caras estão em Nova York, pô, essa é a semana. Mas eu não consigo fazer o Departamento de Estado andar no ritmo que eu gostaria, né? Eu queria ter tido esse grande anúncio para vocês com eles aqui nos Estados Unidos, mas não aconteceu. Então, não sei, Barroso, aquele apartamento lá que está no nome da Telelub, LLC, do Bernardo Barroso, aquele apartamento está rolando ainda? Não sei, está rolando? Não vai rolar mais de vir. Vi o Mickey e tal, volta a foto do Alexandre de Mickey. Não vai rolar mais. Não vai rolar mais. E eu digo a vocês, que essa foi uma lista que eles me pediram e que eu submeti ali meio que de bate-pronto. Eu tive poucas horas para submeter essa lista. Mas nós estamos trabalhando para submeter uma lista mais ampla que incluirá outros nomes, como, por exemplo, agentes da Polícia Federal. Nós temos mapeados todos os agentes da Polícia Federal e delegados que participaram das ações de censura. Agora a gente só precisa separar quem que atuou nos processos envolvendo cidadãos americanos e quem não atuou. Os dois, por exemplo, juízes auxiliares lá, o Marcos Vargas e o Ayrton Vieira, estarão na nova lista. Subprocuradores da República que atuaram junto com Paulo Gonet estarão na lista. Que mais? Ora, não pensem que na hora de estivermos falando de violação de direitos humanos, que eu não vou me lembrar do nosso querido comandante do Exército, General Tomás. Não descartem se o nome dele aparecer em algumas das listas. Tudo, como eu disse, amplamente documentado.